Boa noite, obrigado. Boa noite, como é bom estarmos juntos, né? Nesse finalzinho de tarde, já início de noite. Dê uma olhadinha para a pessoa ao seu lado e deseje para ela uma boa noite. Como é bom estarmos juntos aqui nesse momento, toda a igreja reunida para louvar ao Senhor Jesus, para engrandecer o nome desse Deus maravilhoso. Afinal, só o Senhor Jesus é verdadeiramente digno do nosso louvor e da nossa adoração. E essa é a verdade que nós vamos começar o nosso culto de hoje louvando ao Senhor Jesus. Então solte a sua voz, vem cantar com a gente. Estamos aos seus pés, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Nos prostramos aos teus pés, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti. Prostramos aos teus pés, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Nos prostramos aos teus pés, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti. Fazes tu, não há outra além de ti, não há outra além de ti, digno de glórias. Amém. De fato, o nosso Deus é um Deus digno de toda honra, de toda glória. Não há um outro Deus igual ao Deus que nos salvou e que nós decidimos servir. E para isso eu quero convidar vocês a ficarem em pé para cantar com a gente e afirmarem alto e bom tom que nada se compara à glória, à honra do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então solte a sua voz, vamos juntos como congregação render louvores ao Senhor Jesus. Eu quero ouvir vocês, solta a voz e vem com a gente. A terra e o mar, tá lindo. Que criou o universo, estabeleceu o mundo, sobre tudo que criou, maravilhoso. Fale pra pessoa ao seu lado, ele fez você, meu irmão, do jeitinho que você é. Deus criou você pra glorificar, pra honrar, pra engrandecer o nome do nosso Deus. Nada se compara à glória do Senhor, que criou os céus, a
conhece perfeitamente os nossos corações. Ele sabe que somos falhos, que somos limitados, mas mesmo assim Deus decidiu nos amar, decidiu dar o seu Filho para morrer em nosso lugar. A todo momento nós temos experimentado a bondade e a fidelidade do nosso Deus para conosco. Mas o Senhor Jesus decidiu nos ressuscitar e nos dar vida e vida em abundância. Então cante ao Senhor Jesus. Temos a vida eterna. Só no Senhor nós ganhamos esse presente. Cantamos ao Rei de toda a terra. Tu és bom em todo tempo, Deus é bom. Glorifique ao Senhor Jesus, mas não de qualquer jeito, com alegria, com devoção no seu coração. Afinal, nós não servimos a um Deus qualquer, mas um Deus poderoso, um Deus para o qual nada, absolutamente nada é impossível. Se você crê nesse Deus poderoso, exalte, glorifique, em ti eu tudo posso, não há limite. Então solte a sua voz, vamos. Minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. E as palmas assim.
Diga para ele, Senhor, eu creio em Ti, Jesus. Vamos juntos, assim, ó. Creio em Ti, Jesus. Mais uma vez. Creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Em Ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em Ti. Nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Nós servimos um Deus, para Ele nada, absolutamente nada é impossível. Deus é sabedor de que nós, no mundo em que vivemos, não teríamos momentos fáceis, seria difícil viver, mas Ele também nos deu a certeza de que Ele estaria conosco. Se tivéssemos aflições, era necessário que tivéssemos bom ânimo, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, e Ele venceu o mundo. Eu quero convidar você para ficar em pé. E você vai louvar a Deus, você vai cultuar ao Senhor, você vai dizer para Ele que independente das adversidades, das lutas que você vier enfrentar, você confia plenamente no Senhor Jesus, que a sua vida está alicerçada nessa rocha, que se o mar da dificuldade tentar sufocar a sua fé, você clamará ao Senhor Jesus, e Ele te fará, pelo passo da fé, olhar por cima das ondas bravias que vierem contra você. Meus pés podem falhar. Então afirme em seu coração essa verdade. Te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Confie, Deus está com você. Teu nome clamarei. Ele socorre os seus filhos. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei. Pois eu sou Teu e Tu és Que essa certeza motive o seu coração de que você pertence a um Deus amoroso, um Deus poderoso, que se preocupa com seus filhos. Se o mar da dificuldade tentar sufocar a sua fé, clame ao Senhor Jesus. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. E ao Teu nome clamarei. Clame ao Senhor Jesus. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei. Pois eu sou Teu e Tu és Todos nós estamos propícios a passar por dificuldades, por tribulações na vida, mas nós jamais estaremos sozinhos, porque o Senhor vem ao nosso socorro, Ele cuida dos seus filhos. Creia nessa verdade, e por mais difícil que seja a luta que você está passando, o Senhor é contigo, Ele te ajudará a perseverar nessa batalha. Só creia de todo o coração. para que em tudo em Ti confie. Sobre
as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Amém. Podem sentar, que essa certeza esteja bem alicerçada em nossos corações, que nós de fato pertencemos ao Senhor Jesus, que somos filho dele, que ele cuida de nós. Se temos essa certeza, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso e que age em favor dos seus filhos. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre todas
Senhor e multidão de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Agora todos juntos, sem uma só voz. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Amém. Que o Senhor Jesus seja louvado. Pastor Anderson. Que bom estarmos mais um domingo juntos e termos essa liberdade de louvarmos a Deus. Isso é uma bênção. Sabe, quando muitas vezes nós sentimos falta dessa liberdade, quando ela nos é tirada. Ore para que a gente continue tendo essa liberdade de cultuar a Deus, de nos reunir como igreja e louvar ao Senhor, como nós estamos fazendo nesse dia de hoje. Eu tenho certeza que você, como um bom conhecedor da língua portuguesa, já ouviu falar a respeito das figuras de linguagens. Eu imagino que sim, não é? Com certeza. E são várias figuras de linguagem que a gente aprende quando a gente estuda a língua portuguesa, e até mesmo é bem interessante. Tem algumas principais que nós poderíamos dizer, como por exemplo a metáfora, a ironia, a própria comparação direta, a hipérbole, o eufemismo. E é legal quando a gente consegue identificar nos textos bíblicos essas figuras de linguagem. Como, por exemplo, a ironia é quando você é um pouco sarcástico e na verdade, você fala uma coisa, mas lá no fundo é um inverso que você quer dizer. Como, por exemplo, olha só esse texto clássico. Tem vários textos das Escrituras que utilizam-se de ironia.
Mas olha esse texto clássico, olha o que diz. Quando, lá em 1 Reis, quando Elias estava contendendo com os profetas de Baal, aí Elias diz assim, ao meio-dia, Elias zombava deles dizendo, clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo à necessidade, ou de viagem, ou quem sabe dormindo, e assim despertará. Isso é ironia. O que Eliseu está fazendo é, na nossa linguagem moderna, tirando sarro dos profetas de Baal, por não conseguir trazer fogo sobre a oferta apresentada por eles. Também tem a hipérbole. Hipérbole é quando há um exagero. Você lembra aquele texto clássico dos evangelhos que diz assim, se o teu olho direito fazer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte dos olhos, do olho, uma parte do corpo, do que ter todo ele lançado no inferno. Isso é um exagero. Deus não está dizendo para você, para resolver o problema da tentação através do seu olhar. Ele está dizendo para que você arranque os olhos da sua face. De forma nenhuma. É um exagero. Da mesma forma, lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando o apóstolo Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Tem língua de anjos? Não. É um exagero. Ele usa de exagero para dar ênfase àquilo que quer informar. Agora, olha como o eufemismo está muito presente nas Escrituras. O eufemismo é você tentar suavizar uma informação. Por exemplo, olha o que diz aqui em 1 Tessalonicenses 4:13, que é bem direto, essa figura de linguagem. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Dormir é uma palavra bonita para dizer morreu. Esse é o eufemismo, tentar suavizar a notícia. Mas o que eu quero ver hoje com você é identificarmos uma metáfora que é uma comparação implícita. A Bíblia utiliza-se muito de metáforas. E sempre é interessante você atentar que compara-se alguma coisa com outra para tirar a devida lição que Deus quer nos ensinar. Eu quero que você olhe comigo, abra sua Bíblia, e é esse texto que nós vamos trabalhar, vamos conversar, meditar sobre ele nesse domingo à noite. Em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2. Eu não sei se você sabia, mas o livro de 2 Timóteo foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Por isso que ele diz, já estou sendo derramado como oferta. Ali é um eufemismo para dizer, já estou quase, morrendo. E de fato, não é? Aquela prisão resultou na sua morte, como bem conhecemos a história. E 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. As instruções que ele passa aqui diretamente a Timóteo. Diz assim, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo.
Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento de tudo. Aqui, nesse trecho que eu li com você, a figura de linguagem que o apóstolo Paulo utiliza para trazer lições preciosas para as nossas vidas. Nós não podemos olhar para a palavra de Deus sem, com sinceridade de coração, olhar para nós mesmos, sem nos sensibilizarmos e verificarmos se de fato essas verdades são aplicadas no nosso dia a dia. Aqui nós enxergamos as 3 metáforas relacionadas ao cristão. As 3 metáforas relacionadas àqueles que um dia abriram seus corações e entregaram suas vidas a Cristo. Isso é ser um cristão. É muito mais do que simplesmente nós aderirmos a um estilo ou uma tradição. Não. É nós termos a devida convicção de que Jesus é o Senhor das nossas vidas. E a primeira que ele nos apresenta é quando ele compara o cristão como um bom soldado. O cristão como um bom soldado. É importante nós entendermos os soldados aqui na época do apóstolo Paulo, porque a figura que ele quer trazer à nossa mente é a figura de um soldado romano. Não foi à toa que o Império Romano alcançou regiões, fronteiras inimagináveis. Não foi à toa que o Império Romano foi o império mais duradouro da história. Não teve nenhum outro que o substituiu. Porque ele atravessou séculos e séculos. Foi perdendo força, foi enfraquecendo. Mas o período tão longo de durabilidade do mesmo impediu que um outro o substituísse. E quando nós olhamos e entendemos os soldados romanos, nós vemos que eles eram submetidos a treinamentos rigorosos. Treinamento, disciplina. Disciplina era a base do sucesso do exército romano. Para que você tenha uma ideia, os soldados eles eram constantemente treinados com armas e ainda treinavam as marchas, marchando. Quando fala em marchar, a gente pensa naquele desfile do dia 7 de setembro. A marcha eram quilômetros e quilômetros de caminhada, com todos os apetrechos militares, com todos os acessórios de guerra, com tudo aquilo que era importante para que aquele soldado cumprisse o dever, a missão que ele tinha nas suas mãos. E eram constantes o treinamento. Eram constantes as marchas que eram feitas com o intuito de que treinassem. A disciplina era importantíssima nas legiões. E quando alguém deixava de cumprir algum dever, era punido rigorosamente. Por isso que a disciplina funcionava naquela estrutura militar, como é a base da estrutura militar até dos nossos dias de hoje. Ordem e disciplina. E é melhor, hierarquia e disciplina.
E a hierarquia e a disciplina fazia parte intrínseca daqueles homens que serviam aquele império. Os soldados eram divididos em subdivisões de 10 unidades. A junção de 80 soldados, ou seja, 8 blocos de 10, formava uma centúria, que era liderada por um centurião. Quando você vê na Bíblia a palavra centurião, é exatamente isso, um comandante de 80 soldados, ou de 8 grupos de 10. E quando nós pensamos em legiões, estamos falando de grupamentos de, em média, 4.000 a 8.000 homens. Quando o apóstolo Paulo, ele fala aqui, para você e para mim, esse é o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela transcende as épocas, ela atravessa os séculos, ela transcende cultura. Ela chegou até mim e você nos nossos dias atuais, quando ele diz: suporte comigo o sofrimento, como um bom soldado de Cristo Jesus. Eu espero que você esteja sendo um bom soldado de Cristo Jesus. Uma boa soldada de Cristo Jesus. E ele fala sobre esse bom soldado. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios desta vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Sabe o que ele está nos falando aqui? De uma pessoa dedicada. Um soldado dedicado. E o apóstolo Paulo, ele utiliza muito essa figura, porque ele sabia muito bem o que era um soldado romano. Ele passou um bom tempo preso por 2 vezes na cidade de Roma. Essa era a segunda prisão. A prisão que resultou na sua morte. Um guarda pretoriano, que era a guarda pessoal do imperador, na época dessa segunda carta, era o imperador Nero. Aquele homem sanguinário estava 24 horas por dia, 7 dias por semana, na cola do apóstolo Paulo. A cada 8 horas mudava-se o soldado, mas permanecia um soldado com ele 24 horas por dia. Em cartas anteriores, o apóstolo Paulo, ele fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades dos ares das regiões celestiais. Lá quando ele escreve Efésios, nesse mesmo aqui conta a respeito contra quem nós lutamos, ele fala a respeito da armadura. Mas aqui, ele está falando que eu e você fomos chamados para sermos no reino de Deus algo que se comparava a um bom soldado. Um bom soldado. Aqui ele está falando de dedicação. O soldado, ele não vivia no luxo, pelo contrário, vivia em tendas apertadas, no campo de batalha, dormindo sobre lugares desconfortáveis, mas tinha um objetivo: cumprir a missão. Meu irmão, você tem uma missão, eu tenho uma missão. Nós temos uma missão que nos foi colocada em nossas mãos. Olha a metáfora que o apóstolo Paulo está fazendo. Assim, olha a metáfora, assim como o soldado não pode se envolver nos negócios dessa vida civil para agradar aquele que o alistou, da mesma forma,
como soldados que estamos marchando e continuamos marchando até o final das nossas vidas ou até o grande dia do cumprimento da esperança de vermos Jesus nos ares. E nós, aqueles que morreram antes de nós que estaremos vivos, serão arrebatados. E nós que estivermos vivos, teremos nossos corpos transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. A marcha continua até um desses 2 dias. A sua morte ou o seu encontro com Jesus nos ares. E assim como aqueles soldados estavam comprometidos com o cumprimento da missão que eles tinham em suas mãos, da mesma forma, eu e você temos uma missão que Deus colocou em nossas mãos. E sabe o que é interessante? Nós não vamos nos envolver com os negócios da vida civil. É a vida lá fora. É a vida do mundo. Porque nós queremos agradar aquele que nos alistou. E sabe quem nos alistou? Jesus Cristo. Ele nos alistou. Nós fomos comissionados por Jesus Cristo. Nós fomos alistados por Jesus Cristo. Então, se nós queremos agradar quem nos alistou, Jesus que nos alistou, então nós vamos ter discernimento, vamos ter muita sabedoria, para nós não nos envolvermos com os negócios da vida civil, porque nós temos o objetivo, agradar aquele que nos alistou. Ou seja, nós vamos cumprir a missão que Deus colocou em nossas mãos, custe o que custar, aconteça o que acontecer. O lema dos aliados na Segunda Guerra Mundial era sempre falar um para o outro: estamos em guerra. Talvez o lema que tem que estar presente em nossas vidas para combater a acomodação é quando nós estivermos conversando um com o outro, nós olharmos um para o outro e dizemos assim: temos uma missão a cumprir. Enquanto Jesus não voltar, ou enquanto você não morrer, temos uma missão a cumprir. São vidas que serão salvas. São pessoas que serão alcançadas. Temos uma missão a cumprir. É claro que como cidadãos, como moradores deste mundo, é claro que nós temos nossos empregos, nós temos nossas obrigações, nós temos os nossos deveres. É claro que nós temos que correr atrás do pão para colocar na mesa da nossa família. É claro que nós vamos nos mexer para nós sermos os supridores, mas independente de qualquer coisa, temos uma missão a cumprir. Nós não podemos abandonar a missão que Deus colocou em nossas mãos como bons soldados de Cristo. Mesmo com outros afazeres, a missão continua. Sabe onde que é o seu campo missionário? Lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua vizinhança, lá na sua família. Nós precisamos entender que em todos os lugares que nós estivermos, nós vamos ser luz. Nós vamos ser sal. Nós vamos levar o que mais esse mundo está precisando, da alegria contagiante que é ter Jesus em nossas vidas. Você tem uma preciosidade, o conhecimento do Evangelho. Não guarde isso apenas para você.
Alguns acham que para que a missão seja cumprida, eu lembro de um amigo que fazia planos financeiros de investimento a curto e médio prazo, e naquele tempo que a bolsa estava batendo recordes, antes das crises que se abateram no país, em 2017, 2016, 2015. E ele dizia para mim, quando eu ia na casa dele: meu irmão, olha aí, já estou com X. Quando chegar aqui, olha, eu paro tudo, eu largo a minha empresa e eu vou viver da obra, eu vou me sustentar com meus investimentos. Não, não é isso que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente saia da nossa zona de conforto. Ele quer que a gente, independente do que esteja acontecendo, cumpra a missão aonde nós estivermos. Engana-se quando nós achamos que, para que nós sejamos cumpridores da missão, que a missão é apenas de missionários, a missão é apenas dos pastores, a missão é apenas daqueles que estão em tempo integral na obra de Deus. Não! A missão é de todos nós. É de todos nós. Sabe quem são os pastores que Deus levanta? Aqueles que estão cumprindo a missão enquanto não são pastores da obra de Cristo. Sabe quem são os missionários que Deus levanta? Aqueles que estão fazendo missões lá no seu bairro, lá na sua família, lá na sua escola, lá no seu trabalho. Esse é o nosso campo missionário. O lugar que nós estamos. Aonde nós estivermos. Sabe o que nós não podemos fazer? Desertar. É isso que não podemos. Nós não podemos cometer a falha da deserção. Sabe o que é um desertor? É um soldado que abandonou a missão. Isso é um desertor. O que nós não podemos é sermos desertores na obra de Deus. Não permita que as dificuldades que aparecem em nossas vidas, e não são poucas, impeça você de cumprir a missão que Deus colocou em suas mãos. Existem pessoas que você vai alcançar, que não serei eu que alcançarei. Existem pessoas do seu convívio social, da sua área de influência, que você vai levar Jesus a essas pessoas que não serei eu que levarei. São pessoas do seu convívio, da sua esfera de convivência. São pessoas do seu dia a dia. Por isso que fale menos e viva mais, porque o exemplo arrasta. O exemplo convence, o exemplo transforma, e quando nós somos luz, aonde nós estivermos, no momento que abrirmos as nossas bocas para falarmos de Jesus, as pessoas param para escutar, porque há coerência, há autenticidade. Não permita que as ilusões desse mundo passageiro, olha que interessante, eu não sei quantos anos eu vou viver aqui. Meu avô morreu aos 93 anos de idade. O irmão mais novo dele, que está vivo, já está com 95. A irmã dele, tem um irmão que é mais novo e a irmã mais nova. A irmã dele, mais nova, já está com 93. E são lúcidos. Se eu puxei a família da minha mãe, eu talvez vou chegar à casa dos 90. E se eu chegar aos 90, eu quero chegar com lucidez. Porque ainda a missão não acabou enquanto Deus não me levar. Mas eu não sei se a gente vai ter esse tempo todo. Quando a gente olha para a nossa sociedade, quando a gente olha para tudo o que está acontecendo, nós vemos que não temos muito tempo pela frente. O tempo é pouco, mas a missão é grande, meu irmão. O tempo é curto, mas a missão é honrável. Não deserte da missão que Deus colocou em suas mãos. Não permita que nada tire o foco. O foco que você tem que ter para cumprir a missão que Deus colocou em suas mãos. Não permita que as ilusões desse mundo, o querer ganhar dinheiro,
ofusque a missão que Deus colocou em suas mãos. A ênfase que Deus quer dar aqui para a gente é que soldado se compromete com a sua missão a fim de agradar a Jesus, que o chamou. Nós somos esses soldados. Assim como o soldado que ele quer ir até o fim para agradar aquele que alistou, nós queremos ir até o fim na missão que Deus colocou em nossas mãos, para agradar não a qualquer um, mas a esse Jesus que morreu naquela cruz. Segundo ponto. No versículo 5, ele diz assim: semelhantemente, aqui já há uma intenção de comparação. Ou seja, semelhantemente, da mesma forma. Assim como o soldado, agora, semelhantemente, da mesma forma. Nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. As competições eram conhecidas desde séculos antes de Cristo. E existiam parâmetros, existiam regras estabelecidas. Principalmente em competições como boxe. Boxe não é uma competição moderna. É extremamente antiga. Existiam regras que não poderiam ser quebradas. Agora, Paulo desvia o olhar do soldado e agora ele traz o olhar para um competidor, que nos leva ao segundo ponto: o cristão como um atleta sujeito a regras. O cristão como um atleta sujeito a regras. Nenhum campeão se consagra, se torna o campeão se não tiver dois fatores: disciplina e observância das regras. Esses dois fatores. Talvez as regras de algum esporte sejam desconhecidas de você. Mas quem pratica aquele esporte conhece perfeitamente quais são as regras que envolvem o mesmo. E é interessante que quando nós olhamos aqui a respeito deles, semelhantemente, um atleta coroado como vencedor se não competir segundo as regras, o atleta compete pelo prêmio. Nós precisamos entender que Deus quer que sejamos como este atleta, atento, observando as regras pré-estabelecidas por Deus. Sabe qual é uma das maiores dificuldades da igreja moderna? Querer desassociar o viver cristão da instrução cristã. Não é como eu acho. Não é o que eu penso. Não é o meu ponto de vista. É o que a palavra diz. E quando é o que a palavra diz, não importa o que nós achamos. Não importa, é menos insignificante o que nós pensamos. E por isso que são esses dois fatores importantíssimos: disciplina, obediência. Disciplina, obediência. Sabe por que são dois fatores? Porque a obediência é mais fácil para quem tem disciplina.
E esse é o grande problema da geração que está se formando. Pouca disciplina. Estão criando as crianças numa bolha. Ninguém pode falar mais nada, para não constranger ninguém. Se o meu filho fosse fazer uma corrida onde todo mundo ganhasse uma medalha, eu achar aquilo estranho. Mas esse é o mundo que nós estamos criando. Essa sociedade que nós estamos formando. Mas na vida não é assim. Na vida não são todos que se consagram. Não são todos que chegam bem ao final. Na vida cristã não é diferente, meu irmão. Disciplina e obediência. Esse é a grande necessidade que nós olhamos na igreja moderna. As regras não precisam ser inventadas, já estão escritas. Ah, pastor, mas faz tanto tempo. Ué, isso é ser cristão? A palavra transcende a época, as orientações transcendem a cultura. Não importa se foi escrita originalmente para a igreja do primeiro século, a palavra de Deus, Deus conhece a humanidade, Deus conhece o ser humano que Ele criou. E aqui trata exatamente disso, daquilo que precisamos seguir para termos uma vida bem-sucedida. Não é do seu jeito, meu irmão. Hoje de manhã até falei na ceia uma observação muito interessante. É muito fácil nós nos desvirtuarmos do nosso propósito. É muito fácil nós nos esquecermos o porquê de nós estarmos aqui. É muito fácil a igreja se transformar num clube social. É muito fácil a igreja se transformar numa entidade filantropa. Uma entidade filantrópica, é muito fácil, mas sabe de uma coisa? Não é isso que a igreja é marcada pelos remidos e lavados no sangue de Jesus. A igreja tem uma missão que foi colocada em suas mãos, levar essas boas notícias do evangelho àqueles que precisam. Essa é a nossa missão número 1. Esse é o nosso objetivo. Para isso é necessária obediência. O grande desafio da igreja moderna, não permitir que as práticas do mundo venham para dentro da igreja. Você tem que entender que ser cristão é crer que existe uma verdade absoluta. Existe, está aqui, as orientações de Deus em nossas mãos. Isso aqui é absoluto. Não é absoluto o que eu falo, não é absoluto o que eu penso, é o que a palavra diz. Isso aqui sim é absoluto. Nós vivemos numa cultura, de uma filosofia relativista que tenta simplesmente apagar, desacreditar que isto aqui é a palavra de Deus. A verdade depende do ponto de vista. Não, a verdade só é uma. Cristo é verdade. A palavra é verdade. Aqui Ele deixou em nossas mãos tudo o que precisamos. E quando eu falo que o grande desafio da igreja é não trazer as práticas do mundo para dentro da igreja, é porque já estamos vendo. As pessoas casam e se descasam como se trocasse de roupa. Acabou a paixão. E cadê o compromisso assumido? Cadê o comprometimento assumido diante de Deus? Não é só na alegria, é na alegria e na tristeza. Não é só na bonança, é na fartura e na pobreza. Não é só na saúde, é na saúde e na doença. Simplesmente as pessoas casam e descasam muito facilmente.
Nós estamos vendo, nós estamos sendo assolados por uma prática homossexual. E eu quero que você entenda uma coisa: não sou eu que diz, é a palavra. A palavra diz que a prática do homossexualismo é pecado. Não sou eu que falo. O que eu falo, o que eu penso é o de menos. Mas a palavra diz que é pecado. Não sou eu que estou dizendo. Mas nós vivemos como se um tsunami estivesse arrastando a nossa sociedade e nós estivéssemos lutando contra a força desse tsunami. Parece que a correnteza está mais forte. Mas nós vamos resistir a essa correnteza. Porque é necessário que a igreja de Cristo continue imaculada. A igreja de Cristo continue pura, sem mancha, sem falha. Ainda é necessário, mesmo nos últimos dias, um povo, uma igreja, várias igrejas que continuem firmes, alicerçados na palavra, porque ainda há pessoas que precisam de Cristo. E se a igreja perder sua essência, ela paga. Totalmente. Totalmente. Hoje é comum o test drive antes de casar. Pastor, é modernidade. Tem preservativo. Tem anticonceptivo, tem remédio para evitar gravidez. Mas Deus diz, nessa palavra, que você, jovem, tem que se guardar para um casamento. Que você que é casado, seja fiel à esposa, ao marido que Deus lhe deu. E não interessa se ele é grosso, não interessa se ela é rude, não interessa, seja fiel. O problema é que nós queremos condicionar nossa obediência a Deus conforme as coisas caminham para nosso favor. Ou seja, se a outra pessoa não faz a parte dela, nós não fazemos a nossa. Não. Não deixe que o mundo invada a sua vida. Hoje, existem pecados modernos. Pecados que envolvem a mídia social. Sabe qual é a moda agora? Manda nudes para mim. Nudes. Olha, se você vê no celular do seu marido um nudes para alguém, você corta. Cheio de dormir no sono profundo. Aí você... Que falta de pudor! Que falta de pudor! Agora manda nudes. Olha aonde nós chegamos. Exatamente, chegamos a esse ponto. E nós temos que entender, olha, meu irmão, nós estamos remando contra a correnteza. Continue remando. Nós estamos lutando contra as forças que vêm contra nós. Continue lutando, continue lutando. Entenda que ser cristão é estar disposto a colocar sua vida baseado nas regras dessa palavra. No que Deus determinou aqui. E se para você está conectado a uma mídia social, uma tentação, tire isso da sua vida. Nós não tínhamos isso no passado e ninguém sentia falta. Nós não precisamos disso para sermos felizes. Mas decida no seu coração não deixar que nada tire a primazia de Cristo da sua vida. Decida no seu coração não deixar que nada atrapalhe a sua caminhada cristã. Assim como um atleta, submeta-se às regras de Cristo que são descritas na palavra. Obedeça a palavra de Deus. Não é viver conforme você acha, é viver conforme Cristo
nos ensina. Viver conforme o Senhor nos ensina. Talvez você vá olhar para um lado e para o outro. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que o adolescente, ele quer ter a aprovação das pessoas. Ele quer ter aprovação. Então, se ele não mandar aquela imagem ali, vão chamá-lo de um monte de coisa. Ele quer sentir isso. Olha, tenha a sua aprovação em Cristo. A nossa aprovação está no Senhor, não nos que os outros vão dizer ao nosso respeito. Isso não importa. Isso é o de menos. Nós queremos a aprovação do Senhor, a aprovação de Cristo. Nós queremos é que o sorriso de Deus esteja estampado na nossa direção, pelas nossas escolhas, por nossas decisões, por nossa conduta. E que Deus sorria dizendo: aquele é meu filho, aquela é minha filha, que tanto eu me agrado, porque tem vivido ali, olha, com todas as dificuldades, não vacila, não anda fora do trilho, não titubia. Contente-se no que Deus acha a seu respeito e não as pessoas. Decida viver conforme as regras pré-estabelecidas de Deus. A ênfase é nós vivermos segundo as regras. Um bom cristão obedece a palavra do Senhor. Eu não sei se é assim que você tem vivido, mas eu vou pedir para que você baixe sua cabeça nesse momento e com muita sinceridade no seu coração, com muita sinceridade na sua alma, de cabeças baixas. Você vai responder se você tem sido um bom soldado de Cristo. E você tem sido um bom atleta de Cristo. De cabeças baixas, do seu lugar. Talvez seja o momento de você reafirmar o seu compromisso com o Senhor. Então faça isso. Faça isso do seu lugar. O que é legal, o que é bom na nossa caminhada é que Deus não olha para o que aconteceu. Quando nós nos arrependemos, Ele passa uma borracha e Ele dá oportunidade para fazermos tudo diferente. Tudo diferente. Talvez você precise fazer exatamente isso. Reafirmar sua decisão em Cristo Jesus. Pai, antes de tudo, eu quero dar graças a Ti por nós estarmos aqui nessa noite. Obrigado pela Tua palavra ser tão viva, tão atual, e por tocar o mais íntimo da nossa alma. Que o Senhor nos ampare, nos sustente, nos carregue nos braços quando necessário. Esse é o Deus que nós servimos. Que sejamos luz nesse mundo de trevas. Que mesmo diante das dificuldades da vida, no mar deste mundo, nós venhamos a nos manter firmes, firmados em Ti. E quando a onda for grande, que a gente olhe para o que está além dela, não para o tamanho dela. É no nome de Jesus que nós te rogamos. Vamos em pé. Cantarmos juntos nossa última música desse domingo. Tua voz me chama sobre as águas.
do fundo do seu coração. Os meus pés podem vagar, Deus é maior do que as dificuldades. e ali te encontro no mistério. Dificuldades que abatem nossas vidas. Confiarei e ao teu nome clamarei, Diga para Ele da sua alma. e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tenha essa certeza no seu coração. Não importa o que aconteça, Deus é maior do que qualquer dificuldade que venha sobre nossas vidas. Cobre os meus temores, tua forte mão nos guiará. Ele nos tira das dificuldades. Estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és A promessa que nós temos é que Ele nunca nos desamparará, independente do que aconteça. Sempre estará ao nosso lado. Esse é o Deus que eu e você, que nós servimos. Então, com convicção, no fundo do seu coração, fale para Ele. Cante da sua alma. Sabe por quê? Às vezes a gente sente que estamos submersos sob a água, mas nessas horas a mão do nosso Criador nos pega, nos levanta, nos traz à tona e nós continuamos a jornada. Com certeza você tem que ter no seu coração: persevere, não desista. Que as dificuldades não se tornem maiores do que de fato são. confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as asas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor.
esse Deus grandioso. Mais uma certeza nós temos que ter em nossos corações: perseverança. Não desista nunca. Nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Olhe para o seu irmão do lado, diga assim: não deserte nunca, e obedeça até o fim. Que Deus abençoe a todos nós com uma ótima semana. E você que nos acompanhou de casa, uma ótima semana também para você, na graça do nosso Senhor Jesus. Até a semana que vem, se Deus quiser.